Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente fazer a nossa revisão referente ao terceiro ano, tá? As turmas do terceiro ano, terceiro MET, 3U, tá? Falando aqui do terceiro ano de uma maneira geral. Mencionando para vocês que o conteúdo, tá, é basicamente o que? A ideia da sociologia enquanto ciência, né? A origem das ciências sociais dentro do modelo moderno, dentro da conjuntura moderna, né? No continente europeu, principalmente, tá? Depois, o capítulo número 2, que basicamente está falando aqui da ideia de cultura, né? Os modelos de cultura, tá? E elementos da cultura, e por fim a ideia da religião, né? Os modelos religiosos, né? A ideia de mito, rito, tá? E as características desse modelo através da revolução cognitiva, tá bom? Bom, então vamos lá, gente, vamos começar então a nossa revisão, né? Então, a gente começa primeiro falando um pouco sobre a origem da sociologia, né? Estamos falando aqui de um campo de conhecimento criado no século XIX por um filósofo francês chamado Auguste Comte, tá? A sociologia ela surge por uma necessidade, basicamente é isso. Ela surge a partir de uma série de mudanças e transformações que estavam acontecendo no início da modernidade, final do século XV, início do XVI, tá, até o século XIX. Então essas mudanças estão relacionadas o quê? A mudança de comportamento, de hábitos, né, uma transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, né, mas é um capitalismo ainda que está começando, se engatinhando, digamos assim, o modelo renascentista, tá? E quando se fala nesse modelo renascentista, estão mencionando aqui mudanças de comportamento, de hábitos, a ideia do questionamento aos valores religiosos, digamos, nesse sentido. Aí você tem, na verdade, o que? Um padrão cultural diferente, novo, o humanismo, o antropocentrismo, o homem no centro, na base, e a valorização dos sentimentos, dos valores humanos, digamos assim, tá? A revolução científica posteriormente, século XVII, a revolução industrial, século XVIII, e também a própria Revolução Francesa, um modelo político e social. Então, como essas mudanças estavam acontecendo em tempos muito curtos, não existia nenhum campo de conhecimento que pudesse explicar isso. Tá? E aí veio o campo científico da sociologia. É importante frisar uma coisa, gente. A sociologia é uma ciência em que ela não se preocupa com modelos particulares. Então, por exemplo, a sociologia não está interessada em saber quem foi Dom Pedro I, quem foi Adolf Hitler. Ela não se interessa por figuras biográficas, digamos assim. Ela não está interessada nesse aspecto, tá? Por quê? Porque para a sociologia nós somos resultado de um meio. Então a ideia de que se eu, Nelson, tenho um comportamento, um hábito, uma atitude, isso se deve aqui ao meio ao qual eu faço parte. É nesse sentido. Então, se existe uma sociedade racista, provavelmente a boa parte das pessoas dessa sociedade vão ter um padrão de comportamento racista. Se existe uma sociedade machista, boa parte das pessoas vão ter comportamentos machistas, mesmo essas pessoas, por exemplo, na sua maioria, sendo mulheres, podem ter um comportamento machista. Então, é muito nesse sentido. Então, a sociologia, ela trata justamente de fazer uma análise, sabe? Não de aspectos particulares, né? Mas de entender, na verdade, um modelo mais amplo, mais intenso. Ela não se preocupa com biografias e não analisa, por exemplo, o micro para o macro. A ideia, na verdade, é que eu preciso analisar um todo e a partir desse todo, dessa conjuntura. Então, jamais entender ou analisar as coisas de forma específica. O ponto central aqui, o ponto inicial, é analisar, na verdade, os modelos macros, né? A estrutura macro social, é muito nesse sentido. Tá? E quando houve essas mudanças na modernidade, no século XX, aliás, no século XIX, o Auguste Comte, o filósofo francês, ele começa então ele cria alguns modelos de entendimento dessa sociedade em transformação. Um desses modelos é o que é chamado de evolucionismo social. Não confunda com o evolucionismo de Darwin. Tá? O evolucionismo social é uma ideia de que a sociedade vai passando por fases de evolução. Tá? Então, nesse sentido, ele cria o que é chamado de lei dos três estágios, ou estados, que é um período em que a sociedade vai passando por fases.
Eu tenho o estágio teológico, onde as coisas vão sendo explicadas a partir do modelo do conhecimento religioso, tá? Eu tenho o estágio metafísico, que é basicamente um modelo de transição. Ali você tem o que? Filosofia, mas você também ainda tem religião. Dentro do contexto histórico, a gente pode incluir, por exemplo, o Renascimento. Ele se enquadraria perfeitamente nesse modelo metafísico. E, finalmente, o estágio positivo, onde tudo seja explicado o quê? Pelos modelos científicos, a ideia dos modelos racionais científicos. Então, a sociedade vai passando por saltos, esses saltos evolutivos. Evidentemente que essas ideias elas foram muito desenvolvidas no século XIX, principalmente por um autor chamado Herbert Spencer, que era um inglês que tinha, na verdade, um modelo, uma ideia também nesse sentido, por exemplo, de que a sociedade ela vai passando por saltos, e esses saltos são sempre de modelos de evolução, vão sempre melhorando. E é claro, a ideia é o seguinte, é uma visão etnocêntrica, por quê? Porque o foco, a referência é o quê? A Europa. Então, para os europeus, então, o modelo evolucionista social é um modelo preconceituoso, etnocêntrico, porque tende sempre a olhar o quê? Que a sociedade mais evoluída são aquelas ligadas ao modelo europeu. Então, vai muito nesse sentido. O próprio Augusto Comte, ele fala, por exemplo, também do positivismo. O positivismo é uma doutrina filosófica, política, que deu assim muito certo aqui no Brasil, essa que é a verdade. Tá? O positivismo é uma espécie de modelo que vai criar uma espécie de... vai se contrapor ao modelo socialista, por exemplo, marxista. E dentro desse sentido, o positivismo, ele partia de uma ideia de aversão a modelos revolucionários. Então, a ideia de que o modelo revolucionário, a ideia de que as revoluções, elas sempre trazem, na verdade, bagunça, desordem, anarquia, desorientação, coisas desse tipo. Então, a ideia, na verdade, que revoluções são, na verdade, modelos que sempre proporcionam uma desordem social, como foi o caso da Revolução Francesa, por exemplo, que é a terra do Augusto Comte. Então, o positivismo, quando estabelece a ideia de ordem e progresso, ordem é um estado forte, que evite essas revoluções, essas ideias, digamos assim, subversivas. E, por outro lado, o progresso seria a tecnologia e a industrialização. Então, parte muito desse modelo aí, que a gente pode chamar de modelo positivista. Tá? É importante também frisar, gente, que dentro desse processo, dessa ideia, tudo isso tem um sentido de poder explicar a sociedade, os modelos sociais, então muito nesse processo de transição. Então, para a prova, eu vou pedir, na verdade, esse modelo de mudança, a lei dos 3 estágios, né? O evolucionismo social, que é uma ideia etnocêntrica, preconceituosa, tá? Da ideia da sociedade passando por saltos, e o positivismo, que é o modelo político-social que fez muito sucesso aqui no Brasil, por iniciativa dos militares, que proclamaram a nossa república no século XIX a partir dos modelos positivistas de ordem e progresso. Tá? É nesse sentido. Por outro lado, e é claro, também mencionando que quando se fala da sociologia, é uma ciência que ela não cuida de analisar dados particulares, ela não se preocupa com a biografia, ela entende que nós somos resultado de um meio e que, na verdade, para eu entender a sociedade, eu não vou me ater a ideias particulares, mas sempre num sentido mais geral e mais amplo. Essa é a ideia central, né, do que é chamado de ciência da sociedade, a sociologia. Tá? Que na época, século XIX, era chamado de física social. E tinha esse nome de física social devido ao modelo que a gente pode chamar aqui modelo das ciências exatas. Quer dizer, Augusto Comte ele vai explicar a sociedade, no primeiro momento, como se fosse uma fórmula matemática. Daí o nome física social e só depois, posteriormente, vai se tornar sociologia. Tá, outro tema, gente, que também a gente vai analisar é a questão da cultura. Então, o que é cultura? A cultura é um modelo é um modelo social, é uma espécie de segunda natureza do ser humano, seria mais ou menos isso. Tá? A cultura ela vai se desenvolver, segundo a antropologia, principalmente na revolução cognitiva, negócio de 30 a 70 mil anos atrás, quando então você vai ter um desenvolvimento mental, intelectual do ser humano, que vai começar o quê? A analisar as coisas, a criar instrumentos, a aperfeiçoar a linguagem, a criar a estratificação social, que é a divisão entre sexos, coisas desse tipo.
Tá? Além de tudo isso, né, a gente vai perceber que uma coisa que chama atenção na cultura é o modelo simbólico, o simbolismo, na verdade. A cultura é a vida total de um povo. E nesse sentido, só o ser humano tem, na verdade, esse modelo que é chamado de modelo cultural. E é importante também frisar também uma outra coisa, gente, que quando está falando aqui de cultura, existem os elementos da cultura. Tá? Os elementos da cultura são, na verdade, aspectos que a gente pode chamar aqui como a universalidade da cultura. A ideia de que as culturas são diferentes, mas tem coisas que elas se combinam, seria nesse sentido. Tá? E é chamado de universalidade da cultura. Nós temos, por exemplo, o caso da assimilação cultural, quer dizer, grupos de uma cultura que assimilam hábitos de outra cultura. É um outro aspecto também, vão assimilando hábitos, costumes. Temos também o caso da cultura popular, que é a cultura rural, uma cultura oral, que é passado de pai para filho. Tá? E dentro dessa cultura popular existe a cultura chamado de cultura periférica, que é uma espécie de cultura urbana, tá? do espaço urbano, e ela é muitas vezes ela é muito estereotipada, ela recebe muitas críticas e muitos preconceitos devido que está ligado muito à periferia. Então tem muito essa situação. Outra coisa também é a subcultura. Subculturas são grupos pequenos que estão dentro de um grupo maior. Então eu posso dizer que existe os valores da sociedade maior, capitalista, consumista, e dentro dessa cultura grande existe o quê? As tribos de jovens, existe os grupos menores que têm hábitos específicos, os seus códigos específicos, também se enquadraria nesse sentido também, tá? A gente pode falar, por exemplo, de que a subcultura pode ser também uma contracultura. Contracultura é quando os grupos eles batem de frente, eles não aceitam uma cultura maior, os hábitos de uma cultura maior. Então podem ser subcultura e também contracultura. É o caso, por exemplo, do movimento hippie, é o caso do movimento grunge, é o caso do movimento punk, tá? Que muitas vezes é o caso dos movimentos sociais, movimento feminista, movimento gay, depois LGBT, movimento negro, movimento ecológico. São todos movimentos que eles batem de frente a valores maiores, a padrões maiores. Então, se o movimento hippie faz uma crítica ao modelo consumista, individualista da sociedade capitalista em si, estamos diante do que? Não só de uma subcultura, mas principalmente de uma contracultura, porque eles fazem uma crítica ao modelo social. Então você tem esse modelo, esse aspecto chamado da contracultura nesse sentido. Existe também um padrão cultural. O padrão cultural são aquelas coisas que existem naquela sociedade e naquilo é visto como normal. E aí é importante te falar e mencionar que a ciência que estuda tudo isso, gente, é a antropologia. Antropo, homem, logo os estudos. A antropologia, no primeiro momento, até falei para vocês nas nossas aulas, que a antropologia no primeiro momento ela será racista, será uma ciência racista, etnocêntrica, porque ela vai fazendo as comparações e vai entendendo, por exemplo, que os grupos europeus seriam superiores aos outros. Daí que vem o conceito de raça negra, raça branca e algumas raças vistas como superiores. Tá. Então, no primeiro momento, ela vai ter uma visão etnocêntrica. Depois, século XX, a antropologia ela será relativista. Tá? E o que é um modelo relativista? É o não julgamento. É fazer um estudo de culturas diferentes, entender que as culturas elas não são inferiores ou superiores, elas são diferentes. Existe um outro termo também para isso que é chamado de alteridade. A alteridade é a ideia da compreensão, é a ideia do respeito. E entender, na verdade, o quê? Que os modelos culturais, eles não são, na verdade, superiores ou inferiores, eles têm comportamentos simplesmente diferentes. Tá? Então é esse relativismo, por exemplo, que vai dar início à ideia da autonomia, dos movimentos sociais, da busca por direitos, como o caso do movimento feminista, né? É uma espécie de autonomia em si, de luta por direitos, tá? Não dizendo que os grupos são superiores, mas simplesmente que é meu direito ser diferente, né? É essa a questão aqui, isso é chamado de relativismo cultural. E por fim, gente, só para encerrar, o modelo religioso. O modelo religioso é uma cultura. Quer dizer, uma característica da religião
Uma característica da cultura são os modelos religiosos, tá? Porque você tem um modelo, porque qual é a característica da religião em si? Explicar a origem das coisas. A explicar, por exemplo, o sentido da vida, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. O ser humano faz isso e precisa disso para encontrar um sentido para a sua vida. Isso é necessário. É daí que vem o que? A necessidade de criar o mito, né, que são histórias que contam a origem do universo, do mundo, dos deuses. Tá? E dentro dos mitos você tem os ritos, que são os cerimoniais, que é o cerimonial, por exemplo, que você vai numa missa, que você vai num templo religioso e tem lá o que é chamado, por exemplo, de ritos. E dentro desses modelos você tem o que? O chamado uma cultura, uma história imaginada, muito nesse sentido, é simbólico, é transcendental, é metafísico, então tem muito isso. E uma coisa que a gente tem que considerar também é que a característica da religião em si é que ela está buscando sempre modelos de explicação das coisas, do mundo. E pode perceber que os deuses, ou Deus, que tem um perfil, é o perfil daquela sociedade. Então, as valquírias, que são deusas aladas, né, nórdicas, eram guerreiras. E por quê? Porque a sociedade nórdica de tempos atrás era guerreira também. Então vai ser visto como uma qualidade. Então, se é uma qualidade ser guerreiro na sociedade, provavelmente os deuses vão ter o mesmo perfil. É uma característica nesse sentido, tá? Que a gente vai considerar. E no caso da religião, a gente tem que entender que, na verdade, existe as novas religiões, tá? Que é cada vez maior aqui no Brasil, né? Você tem o que é chamado do processo de secularização, que basicamente é o que? É o aumento da racionalidade, da tecnologia, da industrialização, o Estado laico, tudo isso é chamado de secularização. É o grande inimigo dos modelos religiosos. Tá? E no século XX você está tendo o quê? Tivemos o fenômeno do retorno das religiões com muita força e de muitas outras religiões que surgiram. Tá? Então, nesse sentido, você vai perceber, por exemplo, que alguns autores vão ter interpretações diferentes sobre a religião. Para Durkheim, a função da religião é integrar e unir as pessoas. A função da religião é unir as pessoas. Aglomerar, integrar, certo? Indivíduos dentro de modelos religiosos estão mais unidos. Enquanto para Karl Marx, a religião visa alienar, controlar, desorientar. E aí que ele vai dizer que normalmente as grandes religiões sempre têm vínculos com as grandes elites, certo? Ou com o modelo do Estado ou da política. Ele fala muito sobre esse tipo de situação. E é claro, gente, por fim aqui entender o fundamentalismo religioso. É um fenômeno, na verdade, novo que a gente está verificando, tá? Começou no século XX e é basicamente o acirramento dos modelos, da crítica aos modelos modernos. Ou seja, o fundamentalista, ele pega coisas do passado e traz para a nossa realidade. É um religioso, intolerante, preconceituoso, etnocêntrico, certo? Tudo de ruim. É um indivíduo realmente que usa a violência verbal, física, para poder estabelecer a sua fé, excluindo a fé dos outros. Então, isso é um fenômeno que não é só islâmico, é cristão também. Em todas as religiões você vai encontrar grupos fundamentalistas. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Espero ter ajudado vocês nessa revisão. Um abraço e uma boa prova. Tchau, tchau.